Pronto, voltei aqui, né? Essa é a apostila, né? Que eu tive, só que em 2012, 2011 por aí. O nome do, né? Ele já é falecido, né? José Alves e a apostila dele, né? Mas só que a gente vai dar ela por aqui que é muito importante aqui, né? Aí aqui o hebraico. É curso de introdução, né? A parte introdutória aqui, né? Aqui, ó, a Taná, né? Que é a sigla em hebraico que significa Torá, Neviim, Ketuvim, ou seja, lei, profetas, né? E escritos, né? Em português seria assim. Também conhecido como Velho Testamento ou Antigo Testamento para os cristãos, né? É constituída por uma série de livros e documentos elaborados entre os séculos 6, né? Século 9, quer dizer, e, e 2 antes de Cristo, pelo povo judeu. Ela foi escrita parte em aramaico e em parte em hebraico. Devido ao fato de que uma língua falada não se mantém constante durante um longo período de tempo, devemos entender o hebraico bíblico como sendo uma forma de língua falada que foi padronizada ao longo dos séculos e conservada daí em diante pelos literários judaicos e então elaboradores. O hebraico bíblico apresenta uma semelhança muito grande com as línguas faladas na região do Oriente Médio no período que antecede o exílio do povo judeu à Babilônia, 722 a.C. Durante este tempo, grande parte dos textos que compõem a Taná foi elaborada. Durante o período pós-exílio, 540 a.C. e 70 d.C., o hebraico falado sofreu grande influência de outras línguas, especialmente o aramaico. Outras línguas também influenciaram o idioma hebraico, como o persa e o grego. Após a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., o hebraico falado se defronta com o início de sua extinção. A língua escrita, no entanto, é conservada através dos séculos, através dos escritos judaicos e passa a ser considerada uma língua apenas para fins litúrgicos. Mas em 1880, um judeu russo chamado Eliezer Ben Yehudá dá início ao árduo trabalho para fazer do velho hebraico litúrgico uma língua falada e viva entre os judeus que estavam se mudando para Israel. Todo conhecimento que se tem sobre o hebraico bíblico tem sua base na tradição oral judaica e no estado desta tradição ao longo do período da Galute, ou diáspora, né? Igual período da expulsão dos judeus de Israel, que se estendeu do ano 70 depois de Cristo até o ano de 1948 depois de Cristo. Aí aqui ó, tem o alfabeto. Tá aqui ó, hebraico clássico, né? Aí tem aqui uns nomes aqui que vocês não vão conseguir ver, mas tem aqui ó, vou ver se eu consigo aproximar aqui, a câmera me ajuda aqui. Enfim, não está ajudando não. Mas tem aqui ó, a parte do hebraico quadrático e o aramaico, né? O hebraico finício
Aí tem o grego antigo, o itálico antigo também. Tem o romano clássico. Esse aqui seria o grego clássico, o grego antigo, desculpa, e o itálico antigo e o romano clássico. Aí e aqui seria o hebraico quadrático e o aramaico. Aí tem aqui, né? Também aqui nessa coluna, certo? Aí esse aqui é o desenvolvimento dos alfabetos, né? Hebraico e latinos através de uma mesma fonte. Aí aqui ó, o alfabeto em algum momento durante a primeira metade do século do segundo milênio, 1500 a.C., o alfabeto hebraico foi criado no território sírio-palestino. Este alfabeto em uma criação nova. Este alfabeto era uma criação nova, desculpa, não diretamente baseada em outro sistema de escrita em uso, mas sim com fortes influências da escrita egípcia, o hieroglifos, né? O hieróglifos, e especialmente no que se diz respeito à não representação de vogais. A influência do alfabeto fenício é mais marcante no alfabeto hebraico. Os hebreus adotaram a escrita fenícia antes mesmo de terem sido levados cativos para o Egito. Por volta do ano 2000 a.C., esta nova escrita hebraica, consequentemente derivada do alfabeto fenício, foi usada para a confecção dos manuscritos bíblicos ao longo da era cristã. Destes manuscritos fenícios aramaicos, tem-se uma evolução natural, que resultou no alfabeto hebraico do século I, permanecendo até os dias atuais. Abaixo temos as letras que compõem o alfabeto hebraico, bem como suas fonéticas correspondentes. Observação: o som representado por CH deve ser pronunciado como RR, feito rato em português, né? Forte e gutural. Aí aqui eu tenho um alfabeto na primeira letra, que é o Aleph, que seria o A, E, I, O, U, no nosso português. A segunda letra, quando ela tem esse pontinho assim, sim, no meio, ela fica Bet. Quando ela não tem um pontinho no meio, ela se torna Vet. Aí seria o B ou V no nosso português, certo? E baixo a gente tem um Gimel, representado pela letra G. Embaixo temos o Dalet, representado pela letra D. Embaixo temos o Rei, representado pela letra H. Embaixo temos o Vav, representado pelo V. Embaixo temos o Zain, representado pelo Z. Embaixo temos o Het, né, que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O CH deve ser pronunciado como um RR, né? Como no caso do rato em português, que é a letra CH. Embaixo temos o TET, representado pela letra T. Embaixo temos o IUD, representado pelo Y ou pelo I. Embaixo temos o CAF, se tem um pontinho é CAF, se não tem é RAF, representado pelo K ou pelo CH também. Embaixo temos o LAMED,
representado pela letra L. Embaixo temos o men, representado pelo M. Embaixo temos o num, representado pelo N. Embaixo temos o summer, tem essa pronúncia de SS. Embaixo temos o ein, que seria também as nossas vogais, né? O A, E, I, O, U. Embaixo temos o P, se tem um pontinho no meio é P, se não tem é F, representado pelo P e pelo F. Embaixo temos o Tezade, que é o T, S. Embaixo temos o Cuff, representado pelo K, né? Mais uma vez. Embaixo temos o Resh, representado pela letra R. E temos o Shin, né? Se tem esse pontinho em cima é Shin, se não tem, se tem um pontinho na frente é o Shin, se tem um pontinho atrás, quer dizer, o contrário, né? Se tem um pontinho atrás é o Shin, se tem um pontinho na frente é o Sin. SH ou SS, representado pelo nosso português. E a última letra que é o TAV, que é a letra T. Certo? Aqui ó, tem algumas considerações assim. Segundo, algumas considerações. O hebraico é escrito da direita para a esquerda. Segundo, com exceção do Yud, que é essa letrinha aqui, ó, Yud, que foi introduzida mais tarde, o alfabeto hebraico não possui vogais, né? Nos séculos 4 e 5 depois de Cristo, um grupo de estudiosos judeus chamados de massoretes, né, ou massoretas, que é tradicionalistas, em Tiberíades, em Israel, criaram um sistema de vogais baseado em pequenos pontos abaixo das letras para assegurar a fidelidade aos textos originais durante o ensino da lei oral. Exemplo. Aí aqui ó, temos um exemplo, né? Dois exemplos aqui, ó. Que é a palavra aere, que é terra, né? Aí aqui são os pontos maçoretas, aqui com os pontos maçoretas. Terceiro, em hebraico não existem divisões silábicas na escrita. Quarto, não existem letras maiúsculas ou minúsculas em hebraico. A escrita das letras segue um padrão único, o hebraico quadrático. Segundo e três, as formas finais, os sufite. As letras men, nun, kaf, p e tezade, quando escritas no final das palavras, adotam uma forma especial chamada de sufite. São elas men sufite, que é a letra, deixa eu mostrar aqui, ó, a letra M, ela fica que pra gente a letra M, né, do português, ela fica com a perninha, deixa eu mostrar aqui, ó, a perninha dela fica, vamos dizer assim, completinha assim, ó, feita aqui, ó, certo? Na palavra shalom, por exemplo, é um men sufite. Uma aqui, ó, shalom é um men sufite. Num sufite, que é essa letra aqui, ó, deixa eu ver, essa aqui, ó. A perninha dela fica mais alongada, tá vendo? Aqui, ó.
Como aqui, ó, na palavra Natan. Fica o men, o nan, nun sulfite. Temos o kaf sulfite também. Que ela fica assim, ó, com a letrinha alongada também, né? Que é essa letra aqui, ó. Kaf. Aí fica como na palavra aqui, ó. Davar. Vai dar não, desculpa. Vou dar. Ela fica com esse sulfite, né? Kaf sulfite. Temos o P sulfite, que possui um som de F. Ela fica assim alongadinha também, ó. Como aqui, ó. P, essa letrinha aqui, ó. Só que ela fica alongada. Com a perninha que fica alongada aqui, ó. E temos o Tesade também, que é essa letra aqui, que ela fica alongadinha também assim, ó, a perninha dela fica alongada. E é isso aí, a primeira aula aqui com vocês, né, de hebraico.